Fala galera, hoje no Resumindo Filmes eu vou explicar sobre um filme de ficção científica e ação, chamado Gigantes de Aço, onde no futuro os boxeadores humanos são substituídos por robôs e um ex-lutador se junta ao filho para competir com uma máquina obsoleta. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O filme começa com Charlie Kenton, um ex-boxeador, dirigindo seu caminhão até a cidade de São Leandro, onde está acontecendo um festival. Durante a manhã, ele acorda caindo da cama com uma chamada em seu telefone. Ao atender, Bill lhe cobra uma dívida de $30 mil. Enquanto calça os sapatos, Charlie finge que a ligação está falhando e desliga. 3 garotinhas abordam Charlie do lado de fora, questionando se aquele robô nos fundos era um ambush. Charlie afirma que sim, pega o controle do robô e faz ele andar até as garotas. Uma delas tenta tirar uma foto, mas Charlie lhe cobra $5. As garotas obviamente recusam e o deixam falando sozinho. Em seguida, Charlie se prepara para a luta do robô com um touro. Ele recebe as boas-vindas de Ricky, outro ex-boxeador que derrotou Charlie nos velhos tempos. Charlie se queixa de que a luta deveria ser com um animal de 500 quilos, mas o que tinha ali era muito maior. Ricky não se importa com Charlie e aumenta o valor do prêmio para $20 mil, mas adverte que se o ex-colega não pagasse, ele iria lhe dar uma surra que jamais esqueceria. O primeiro a entrar na arena de rodeio é o Ambush, que faz uma apresentação e a multidão vai ao delírio. Em seguida, eles liberam um touro violento e a briga começa imediatamente. Enquanto controla o Ambush, Charlie tira vantagem derrubando o touro 2 vezes, mas ele se distrai se exibindo para 2 mulheres na arquibancada, e o touro dá uma chifrada violenta na máquina, arrancando uma de suas pernas. Charlie grita para que Rick encerre a disputa, mas ele nega. Charlie então tenta reverter a situação colocando o Ambush em pé, mas ele é golpeado pelo touro até ficar destroçado. Com o fim do confronto, Charlie se vira para trás e vê as mesmas garotas de antes carregando a perna do robô e pede de volta, mas elas cobram $5. Em seguida, Charlie se apressa para colocar os restos do Ambush no caminhão, em fuga da cidade. Mas antes de entrar no veículo, 2 homens se aproximam dele. Charlie acerta o rosto de um e o outro informa que não foram lhe cobrar nada, mas sim avisá-lo da morte de Caroline, a ex-namorada com quem ele teve um filho chamado Max. Charlie então é convocado para uma audiência sobre a guarda do garoto. Durante a sessão, Deborah, a tia do menino, e Marvin, seu esposo, pedem a tutela da criança, já que eram ricos e iriam garantir o futuro dele. O juiz informa que, por lei, Max deveria ficar com o pai, que chega atrasado na sessão, disposto a ceder a custódia para qualquer um. No entanto, Charlie observa as joias caríssimas do casal, sai da sala alegando que iria falar com seu advogado e espera Marvin se aproximar. Ele então faz uma proposta de ceder a guarda total do menino, com a condição de que pagassem $100 mil. Marvin aceita, mas Charlie teria de ficar com o menino por 3 meses, enquanto o casal passava o verão na Itália. Sem alternativas, Charlie concorda com Marvin. Ele assina a documentação e sai do tribunal no telefone, ajustando a compra do robô Noisy Boy por $45 mil. Ele pede que levem a máquina para a academia do Talet e dirige até o local. Após entrar no ginásio, Bailey, a atual dona, se aproxima de Charlie lhe cobrando o aluguel atrasado. Depois, Marvin entra na academia e Charlie o acompanha até a rua. O cara entrega um envelope com $50 mil, garantindo que lhe daria a outra metade quando voltasse. Em seguida, Marvin se aproxima do carro, abre a porta e Max sai. Os dois ficam se encarando por alguns instantes e o garoto revela sua frustração em ter que ficar com ele. Nesse instante, Bailey os encontra na rua. Ela cumprimenta o garoto e Charlie dá um envelope para que ela finalize o pagamento do robô. Após ela sair, Max pergunta por quanto ele foi vendido. Charlie fala $50 mil e o menino pede a metade. Charlie ignora o garoto, retorna para a academia e abre a caixa do Noisy Boy. Max entra em seguida, fala que aquele robô era famoso por ter disputado a liga e se aproxima admirado, mas cai assustado quando o pai começa a movimentá-lo. Depois, Charlie aciona um reconhecimento de voz e ordena que o robô se movimente usando o microfone, mas ele não obedece. Charlie fica nervoso porque o robô veio com defeito, mas quando Max fala em japonês no microfone, Noisy Boy obedece às instruções. Logo, Bailey troca manualmente os controles e isso permite que o robô entenda os comandos em outros idiomas, além de liberar algumas combinações de ataques pré-definidos. Empolgado, Charlie manda o garoto ficar com Bailey e se apressa indo em direção ao carro para ganhar dinheiro com Noisy Boy. Só que antes que consiga sair, Max retira as chaves do caminhão e ameaça jogá-las no esgoto, caso ele não o leve. Charlie então se vê obrigado a concordar e Max entra no trailer. Charlie dirige para o Crash Palace, o submundo das lutas de robôs. Ao adentrarem o local, a dupla vai até Finn, o organizador das disputas. Ele pergunta se Charlie vai mesmo colocar aquele robô para lutar. Ele afirma que sim. Finn recomenda-o pegar uma preliminar, pois garantiria $1.000 por round, mas Charlie pede a luta principal de $50 mil contra o poderoso robô Midas. Max puxa seu pai, aconselhando-o a começar com lutas mais fáceis, só que ele não dá ouvidos ao garoto e aceita o desafio. Já no ringue, Finn anuncia a entrada do Midas e depois do Noisy Boy.
Charlie sorri confiante, e no início ele até acerta uns golpes poderosos no Midas. Mas após a máquina iniciar o contra-ataque, empurrando o Noisy Boy para o outro lado do ringue, Charlie perde completamente o controle da luta. Midas então acerta um dos membros inferiores do oponente, tira seu braço e o finaliza dando um soco que arranca a cabeça do Noisy Boy. Em seguida, os restos do robô são recolhidos por Charlie, que se aproxima do garoto lhe dando um hambúrguer para comer, mas o menino fala que não come aquilo. Charlie então pega o sanduíche de volta e entrega uma bebida para Max, que dá um sermão no seu pai por ele ter sido imprudente, mas Charlie encerra o papo mandando o moleque entrar no caminhão. Ao deixar o Crash Palace, Charlie dirige na companhia do filho até um ferro velho para recolher algumas peças. Os dois descem do caminhão, Charlie arromba a entrada e eles se movimentam com cautela para não serem flagrados pelas luzes das torres. Logo, uma tempestade se inicia, e enquanto procuram por coisas úteis, Max chega na beira de um penhasco. No momento que Charlie o adverte para ter cuidado, Max cai num deslizamento de terra. Seu pai corre desesperado para ajudá-lo, e o garoto fica enganchado no meio do percurso no braço de um robô. Charlie se aproxima do garoto, pega suas mãos e lhe puxa. O menino cai abraçado com o pai. Ao se afastar, Max pede ajuda para tirar o robô que tinha lhe salvado dali, mas Charlie se recusa a perder tempo com aquilo e fala que se ele quisesse levá-lo, teria de fazer isso sozinho. Charlie retorna para coletar mais peças, enquanto Max fica para desenterrar a máquina. Quando amanhece, Charlie fica à espera do garoto no caminhão. Ele se aproxima todo sujo, com o robô no carrinho e dá socos no pai por não ter lhe ajudado. De volta à academia, Charlie mexe no que restou dos robôs para construir outro. Bailey se aproxima desacreditada do amigo e informa que desiste de tentar ajudá-lo nas lutas. Charlie faz um último pedido para que ela olhe o robô que o garoto resgatou. Mesmo relutante, Bailey se aproxima da máquina, constatando que o robô era da segunda geração. Charlie cogita usá-lo para faturar uns trocados, porém Max entra alegando que o robô era dele. Bailey retira o carregador do robô e consegue ligá-lo. Ele senta sobre a mesa e começa a copiar as ações de Max, enquanto Bailey menciona que ele provavelmente teria uma rara função de espelhamento. Em seguida, ela altera o robô para o controle remoto, entrega ao garoto e menciona que o princípio para movimentá-lo era o mesmo dos games. Max então se encarrega de banhar o novo amigo, descobrindo o nome Atom em sua carcaça. Depois, ele vai ao encontro de Bailey e Charlie, questionando se o robô poderia lutar. Charlie explica que não era uma boa ideia, pois os robôs daquela geração eram antigos e não foram feitos para bater. Só que Max insiste que seu pai coloque-o numa luta. Durante a noite, Max aproveita que todos estão dormindo e leva Atom para dar uma volta, enquanto o robô espelha os seus movimentos na rua. Ao amanhecer, Max conversa sobre seu pai com Bailey, enquanto ela toma café. A mulher revela que o pai dela foi o treinador de Charlie, e mostra ao garoto um recorte de jornal de 2007, de uma das lutas mais impressionantes da época, em que o amigo seguia a carreira de boxeador. Charlie interrompe a conversa dos dois e manda o garoto arrumar as coisas. Max entrega o recorte de jornal para Bailey, mas ela fala que agora é dele. Max agradece o presente e sai, enquanto Charlie se despede de Bailey falando que iria para a arena de Atlanta. Depois, os dois chegam na arena e percebem que Zeus, o campeão global das batalhas entre robôs, estava ali. Max obviamente fica eufórico e Charlie manda o garoto esperar por ele, enquanto vai à procura de Finn. Logo, um tumulto de jornalistas se forma ao redor dos criadores do Zeus, Taki Mashido e Farha Linkova. Durante a conversa com a imprensa, Taki se exibe falando que Zeus é um robô diferente, pois seu sistema reescreve seu código de luta constantemente, sendo esse o motivo pelo qual ele nunca perdeu uma batalha. Enquanto isso, Charlie tenta convencer Finn a ajudá-lo, mas ele se recusa porque a fama do colega não era muito boa. Finn pergunta se ele não tinha mais nenhum robô. Ele explica que tem um G2 no caminhão, e ele aconselha-o a levar ao zoo para faturar uma grana no dia seguinte. Mesmo relutante, Charlie percebe que não tem outra opção. Depois, ele espera o garoto sair e briga com Max por ter desobedecido. Eles então deixam a arena, e Charlie avisa para o menino que sua luta tão desejada iria acontecer no dia seguinte, e entrega para ele um burrito. Durante a manhã, Charlie acorda ouvindo a voz de Max, vai para fora do caminhão e o encontra treinando os saltos com Atom. Max informa ao seu pai que passou a noite inteira sincronizando movimentos no robô, usando o modo sombra. Mas Charlie continua tirando o moleque, dizendo que não iria dar em nada. Na cena seguinte, acompanhamos a chegada deles ao zoo. Charlie, Max e Atom seguem até a área de apostas, sendo recebidos por Kingpin, que informa que conseguiria colocar o robô deles contra o Metro, pelo valor de 100 pratas por round. Charlie tenta aceitar, mas Max insulta o cara até fecharem por $1000, se o Atom ficasse de pé por 1 minuto. Os dois adentram a arena e Charlie pergunta se o garoto quer que ele movimente o robô, mas Max retira o controle de sua mão. A luta começa em seguida, e pela falta de experiência, Max comete alguns erros, dando vantagem para Metro golpeá-lo.
Mas enquanto Charlie vai instruindo o garoto, Atom consegue se esquivar de alguns golpes do adversário. No entanto, Metro ainda acerta uma série de socos em Atom, fazendo ele cair no chão, faltando poucos segundos para o round acabar. Só que o robô consegue se levantar e garante a dupla os $1000. Kingpin então se aproxima do garoto e dobra a aposta caso ele resistisse mais um round. Confiante no seu robô, Max aceita o desafio, mesmo com seu pai dizendo que não era uma boa ideia. Assim que a briga começa, ele não comete os mesmos erros que antes e rapidamente golpeia o Metro com o movimento de salto que tinha ensinado mais cedo. Isso causa uma falha no sistema do Metro, que começa a bater em si mesmo até pegar fogo, garantindo a primeira vitória do subestimado robô do garoto. Charlie então pega a grana e sai apressadamente com o robô e o garoto daquele lugar, mas não antes de ser abordado por outro homem, lhe oferecendo uma luta no sábado. Charlie então decide passar a noite em um hotel, enquanto Max trabalha para melhorar as habilidades de Atom no caminhão. Durante a manhã, o garoto está novamente gravando os movimentos do robô. Max começa a mexer a cabeça no ritmo de uma música e percebe que o robô está acompanhando seus movimentos, e os dois começam a dançar. Charlie se aproxima, Max mostra para o pai que instala um reconhecimento de voz do Noisy Boy no Atom, e ele fica impressionado com isso. Em seguida, Charlie encoraja o filho a dançar com o robô na arena de luta, e Max concorda em fazer isso, se Charlie ensinasse ao Atom movimentos de boxe. Charlie então começa a treinar com o robô no final da tarde, e Max entra no ringue dançando na luta seguinte. Logo, Atom passa a ser controlado por Charlie e vence várias competições usando movimentos de boxe. Isso atrai a atenção da mídia por ele ser apenas um G2, e a dupla recebe um convite para a batalha oficial na Liga WRB, na Arena de Detroit. Já no dia da luta, Max está fazendo alguns reparos no robô, enquanto Charlie pede que o garoto relaxe caminhando de um lado para o outro, quando na real era ele que estava nervoso. Em seguida, eles são convidados para a suíte dos Zeus. Ao chegarem no local, eles são recebidos por Farrah Lenkova, que oferece 200 mil pelo Atom. Charlie fica impressionado com a quantia, só que Max se recusa a vender o seu robô. Farrah aconselha o garoto a aceitar a oferta, pois o robô com quem iriam lutar era um dos mais violentos da liga. Porém, Max não muda de opinião e sai. Charlie segue o menino e pede que ele aceite a oferta, mas Max informa que eles só querem o Atom porque sabem que ele é um robô diferente, já que foi capaz de aprender a lutar. A competição logo é anunciada. O primeiro a ser chamado à arena é o Twin Cities, um robô poderoso de 2 cabeças. Depois, Atom entra acompanhado por Max, que faz um número de dança até chegar no ringue. Charlie se aproxima em seguida, coloca o controlador de voz no rosto e a luta se inicia, mas não demora muito para que Atom seja encurralado na lona e sofra uma série de danos. Max pede que seu pai encontre uma solução. Ele olha atentamente para o Atom sendo espancado e percebe que o ponto fraco do oponente é o ombro direito. Por isso, manda Atom se abaixar, fazendo com que saia da lona e comece a se esquivar dos socos. Depois, Atom promove um contra-ataque violento, usando uma sequência de socos. Isso faz os controladores do Twin Cities se desesperarem, e Atom o finaliza com um gancho de direita. Enquanto todos comemoram a vitória, Max pega o microfone do juiz, agradece a atenção de todos e insulta Farrah Lenkova, e desafia Zeus para uma batalha na frente de todo mundo. Charlie sobe no ringue e tira o garoto dali antes que ele fale alguma besteira. Mas os criadores do Zeus não ficam contentes com a ousadia do Max, enquanto o público grita o nome de Atom. Em seguida, Charlie recebe o dinheiro pela vitória e deixa a arena na companhia do filho, mas é surpreendido por Rick e 2 capangas no estacionamento. Charlie tenta pagar o cara de uma forma amigável, mas ele se recusa a ir embora pacificamente. Charlie então dá um soco em um e tenta correr com o garoto, mas os homens alcançam a dupla e dão uma surra no Charlie. Depois, Rick manda pegarem todo o dinheiro deles e deixa o local, enquanto Max se aproxima do pai que está se contorcendo no chão. Mais tarde, dentro do caminhão, Charlie observa o garoto dormir e o leva ao encontro dos tios no dia seguinte. Deborah se apressa em abraçar o sobrinho, que fica zangado com Charlie por ter chamado eles. O garoto pede ao pai que fale com seus tios, pois queria continuar nas competições. Mas Charlie não acha uma boa ideia e Max sai, enquanto Deborah lhe segue. Marvin então entrega os $50 mil restantes ao Charlie, mas ele recusa a quantia. Charlie retorna ao caminhão enquanto Max arruma suas coisas. Charlie fala para o menino que ele merecia uma vida melhor do que ele podia lhe dar. O menino sai sem dizer nada, mas antes de chegar nos carros dos tios, fala ao pai que gostaria de vê-lo lutar por ele. Depois, Charlie faz uma viagem de volta à academia de Talat. Chega à noite e se deita ao lado de Bailey na cama, que abre um sorriso com o seu retorno. Ao amanhecer, eles conversam sobre o garoto, e Bailey o convence de que ele era capaz de cuidar do menino. Eles então se beijam e Charlie avisa que já está partindo, e uma lágrima escorre pelo rosto da mulher.
Ele enxuga a lágrima dela e sai, enquanto Bailey lhe pede que procure o filho. Charlie então vai à mansão de Marvin e é recebido por Max e Deborah. Charlie pede desculpas por tudo que fez ao garoto e acrescenta que lamenta a morte de sua mãe, mas revela que esse não é o único motivo da visita, pois gostaria de levá-lo para mais uma luta da Liga, dessa vez contra Zeus. O garoto fica alegre. Charlie lhe mostra Atom na rua, próximo de algumas crianças, e Deborah libera sua ida ao torneio por uma noite. Em seguida, somos levados à Arena Bing, em Nova York, onde irá ocorrer o confronto. Enquanto os comentaristas explicam que os próprios criadores dos Zeus abriram uma exceção para o campeão mundial enfrentar o novato. Taki Mashido e Farrah Lenkova entram tensos na arena, enquanto Max e seu pai são vistos sorrindo. Do lado de fora, Finn promove apostas sobre o embate dos robôs, e Ricky decide apostar $100 mil de que Atom não passaria do segundo round. Finn fecha o desafio, mas dá um toque para que um dos seus homens siga-o pela arena. De volta ao show, Charlie sorri ao ver Bailey na plateia. Em seguida, Zeus se aproxima do ringue e entra dando um salto imenso, levando o público ao delírio com a apresentação. Charlie e Max saem do ringue. O juiz anuncia os competidores e o round inicial começa, mas o primeiro movimento de Zeus já deixa Atom no chão. O robô então se ergue antes da contagem terminar, só que Zeus rapidamente lhe derruba de novo com menos de 10 segundos de combate. Novamente, Atom reúne forças para ficar de pé e Zeus segue espancando o adversário, até que o Atom acerta um gancho de direita no campeão e deixa todos impressionados. Logo, Atom parte para o contra-ataque e mesmo com dificuldades, resiste aos golpes do adversário até o fim do round. Charlie e Max entram no ringue para reparar alguns danos no corpo de Atom, enquanto Ricky tenta fugir da arena para não pagar a aposta, mas Finn e seus homens o cercam. Os demais rounds seguem disputados, até que no quarto, Zeus danifica o reconhecimento de voz de Atom, e ele para de responder aos comandos de Charlie no ringue. Com o final do round, Charlie fala para o garoto que não dava para continuar sem comandar o robô, e Max sugere que o pai poderia fazer isso usando o modo sombra, pois Atom espelharia todos os movimentos. Charlie tenta negar a ideia, mas Max faz uma cara de cão sem dono e o convence de lutar. Charlie vai até o robô e faz ele repetir todas as suas ações, olhando em seu rosto. Em seguida, o último round começa, com Atom copiando todas as ações de Charlie aos arredores do ringue. Charlie provoca Zeus chamando-o para a briga. O campeão então avança com todas as forças na direção do Atom, enquanto Charlie o mantém na defensiva. Só depois que Zeus diminui sua velocidade pela falta de energia é que Atom ataca-o, sem que ele possa se defender. Desesperado para não ser derrotado, Taki Mashido assume o controle manual de Zeus e golpeia Atom, mas ainda copiando os movimentos de Charlie, o robô segue pressionando o oponente. Max e Bailey observam Charlie completamente envolvido no combate e se emocionam. Atom continua espancando Zeus, que cai pela primeira vez no chão. Com dificuldades, Zeus se levanta e Atom lhe acerta outra sequência de socos. Só que antes de finalizá-lo, o round final acaba. Em meio à agitação, o juiz entra no ringue e anuncia que Zeus foi considerado o ganhador do confronto, e a plateia vai ao discurso de Farrah Lenkova sobre Zeus permanecer um campeão invicto. Depois, o comentarista chama Max e pergunta o que ele achava do Atom ser o campeão do povo. O garoto olha para o seu robô no telão e diz que isso já era o bastante. As pessoas então os aplaudem. Max vai até o seu pai e o abraça. Depois, Charlie leva Atom até o meio do ringue, e o filme se encerra com os três comemorando a grande vitória. Você acha que levaria a melhor se tivesse que controlar um robô num campeonato como esse? Me contem nos comentários. E se você gosta de ver mais vídeos sobre filmes, eu tenho um outro canal chamado Derrotando Filmes, onde eu analiso os filmes de uma forma diferente, vendo as situações de cada filme e tentando tomar melhores decisões em cada uma delas. E não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.